É possível que Ezequias de fato tivesse uma ligação religiosa com Horus. O livro do profeta Isaías descreve uma série de atributos políticos e sobre-humanos ligados ao rei Ezequias: menino, governo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6. Para Comblin, os títulos conferidos à criança régia, especificamente Deus forte, fazem parte da ideologia régia, e sugerem que o menino é mais do que um ser humano comum, é um ser sobre-humano. Werner Schmid diz que esses títulos honoríficos são predicativos atribuídos somente a Deus. Como diz o Salmo 24, versículo 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Para se crer, com tais qualidades portentosas, explica-se que o rei dilate o seu principado, restaurando as antigas fronteiras do Império Davídico. A narrativa bíblica do milagroso livramento da cidade de Jerusalém por Javé assemelha-se ao mito de Horus, um relato de combates tratados de maneira histórica. Textos descrevem o deus Ra, enviando o Horus sob a forma de um disco solar alado, ofuscando os seus inimigos, que se desnorteavam, resultando em inúmeros cadáveres trespassados. Em 2 Reis 16, 6 diz: Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantado-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Para Taylor, há uma equivalência entre o disco solar alado e o escaravelho voando. Tais emblemas eram largamente usados no Antigo Oriente Próximo, e são identificados com Horus, uma divindade conhecida por sua ligação com a realeza. A imagem mostra uma representação do faraó Horem-Heb sentado à direita do deus Horus. O Salmo 110, 11 diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Horus é, portanto, um deus guerreiro e protetor. Tais atributos podem ter atraído o jovem rei Ezequias, que naquela conjuntura percebeu a oportunidade histórica, depois da destruição do reino de Israel em 722 a.C., de unificar os dois reinos Israel e Judá, e posteriormente seus territórios devastados pela máquina militar assíria. Portanto, é possível que tais razões levaram Ezequias a adotar a imagem de Horus no seu selo real. Vários reis egípcios contaram com a ajuda de Horus para assegurar a unidade do Alto e Baixo Egito, com fins de controle político, religioso e econômico. A figura está dividida em duas partes. Na direita, o rei está sentado no seu trono, vestindo a coroa do Alto Egito. No lado esquerdo ele está com a coroa do Baixo Egito. A conotação político-religiosa da figura é patente. A dupla imagem do rei Amenópis III é sobreposta pelo disco solar alado de Horus. Embaixo, o mesmo deus representado pelo falcão com braços humanos, entrega o símbolo do poder, conferindo assim ao faraó o domínio unificado do Alto e Baixo Egito. Segundo Otmakio, a imagem representa o falcão Horus concedendo proteção, ao tocar com suas asas o rei egípcio Quefren, da quarta dinastia, 2600 a 2480 a.C. As duas figuras foram calculadamente elaboradas para dar ideia de que os faraós eram especiais por serem íntimos dos deuses, gozando por isso da sua proteção, fertilidade e sobretudo, estabilidade político-religiosa para o seu governo, e garantia de continuidade dinástica. Os reis do Oriente gozavam do privilégio de serem guiados e sustentados diretamente pelos deuses.
A imagem do selo é a do deus egípcio Horus, e a inscrição está em paleo-hebraico, e diz: Ezequias, filho de Acaz,